Eu sou ex-membro da igreja do pastor Kenzo Atsushi. Vou falar sobre o meu afastamento do caminho de Jesus e a minha reconciliação. A pedido do pastor Robert, estarei falando do meu testemunho. Ele me mandou uma mensagem por e-mail para eu relatar a minha experiência. Eu não congrego em sua igreja por ele estar em outro país. A minha irmã Kimberly, que também se desviou, vai estar falando da sua experiência em outra ocasião. Comecei a congregar com ele ainda jovem, no ano de 1995. Nós éramos muito amigos dele, e juntos fazíamos orações no monte. Um dia, em uma de suas missões que sempre fazia sozinho, eu vi um homem de olhos azuis e cabelos loiros na casa do pastor, e esse homem desapareceu diante dos meus olhos. Depois daquilo, eu comecei a acreditar mais no pastor Kenzo, e foi a partir daquele dia que comecei a congregar em sua igreja. Fizemos 40 dias de oração no monte, e depois eu ia à escola. Quando eu passava perto dos jovens da escola, eles caíam endemoniados através da unção que saía do meu corpo. Eu apenas expulsava os demônios dos jovens e levantava eles do chão. Quando fiquei mais velho, cheguei a fazer uma missão com eles junto com outros irmãos. Foi uma missão para a África. Eu fui com eles, mas fiquei enfermo e tive que voltar. Não estava preparado para enfrentar aquela missão, e voltei com alguns missionários. Eu e o grupo de missionários fomos bombardeados com os dardos das trevas. A igreja do pastor era simples. A única diferença eram os sinais sobrenaturais e as maravilhas que aconteciam ali. Um ministério ativo e sobrenatural. Foi ali que eu me converti, ficando firme no caminho de Jesus. Quando o pastor Kenzo morreu, eu não permaneci no caminho de Jesus. Eu fui ferido e humilhado pela nova liderança. Eles tiraram o cargo que o pastor havia me dado por eu não concordar com as inovações. A verdade foi trocada pelo dinheiro. Eu mudei de cidade e parei de congregar. O filho de Kenzo foi embora, e eu não o vi mais. Já tinha uma faculdade, e me esforcei na vida financeira. Eu consegui o emprego dos meus sonhos. O vazio tomava conta da minha alma. O desejo de fazer a missão era grande, mas o emprego me fazia chegar tarde da noite. Sempre nas horas dos cultos eu estava trabalhando. Eu me envolvi com as coisas terrenas e parei de ir à igreja. Parei de evangelizar. Agora tinha um ótimo salário e me dedicava à nova profissão. A voz do chamado foi maior na minha vida. Pedi demissão de emprego, mas o meu chefe aumentou o salário para me segurar. Eu sabia que isso era uma estratégia do diabo para não me deixar fazer a missão. Eu rejeitei o salário e fui demitido. Quando cheguei em casa fiz uma reconciliação com Jesus. Um demônio apareceu a mim com muita fúria e apontou o dedo para mim. E do seu dedo saiu um dardo escuro que acertou o meu peito esquerdo. Eu não estava revestido com as armaduras de Deus, pois fazia muito tempo que não orava e santificava. Senti uma forte dor no peito, e aquele demônio ria de mim. O dardo que me atingiu fez parar meu coração. As minhas vistas se escureceram. Quando acordei já estava no inferno. Nunca tinha sido arrebatado. Era o meu primeiro arrebatamento. Fiquei confuso do porquê eu estava ali, já que eu tinha me reconciliado. A minha dúvida era se o Senhor Deus havia me perdoado. Até que o anjo do Senhor veio a mim para o alívio da minha alma. Pensei que estaria perdido para sempre. Eu e o anjo passamos por cima das serpentes diabólicas para atravessar aquele vale horroroso. Cheguei a um vale em que só tinha cristãos. Eu conhecia muitos irmãos lá no inferno que haviam morrido há 20 anos. Eles eram membros da igreja do pastor Kenzo. Sem acreditar, perguntei ao anjo por que tinha tantas pessoas de uma igreja doutrinada pela santa palavra nesse lugar. O anjo disse: eles não praticaram a santificação. Quando o pastor ensinava, eles até acreditavam na palavra, mas fizeram pouco caso e não andaram na verdade. O anjo me mostrou outro grupo de pessoas que também congregaram com o pastor Kenzo. Quando eles morreram, a igreja e o pastor foram em seus velórios. Isso foi há 30 anos. A igreja toda acreditava de que eles haviam sido salvos. Perguntei ao anjo com grande espanto por que eles estavam naquele lugar. O anjo disse: eles nunca acreditaram na doutrina do seu pastor, e diziam que tudo era exagero. Chamou as suas doutrinas de antibíblicas, nunca quiseram andar na santidade. Se eles tinham tanta dúvida, por que não pediram uma resposta a Deus? Se tivessem orado, o Senhor Jesus iria revelar e confirmar. O anjo me mostrou 3 jovens no inferno que também congregaram comigo. Esses jovens se levantaram contra o ministério do pastor Kenzo. Depois que ele teve a sua primeira experiência, eles o chamavam de velho louco, radical e cheio de alucinações. E ainda diziam que isso era o efeito das drogas que consumia. Eles se rebelaram contra o seu próprio pastor, e não demorou um ano para encontrarem a morte. Os demônios que usaram esses jovens para perseguir o pastor estavam zombando deles, e diziam assim:
Fomos nós quem usamos vocês. Os jovens eram atormentados de uma forma cruel. Eu pensei que de uma igreja santa todos se salvavam, mas o anjo me provou que o joio também tem dentro das igrejas sérias. Eles são o problema, e causam divisão dentro das igrejas. O anjo disse: olhem quantas almas que se perdem numa igreja verdadeira. Agora olhe para a sua esquerda. Eu olhei, e vi milhões de pessoas descendo de cabeça para baixo de um grande penhasco. O anjo disse: esses são todos os cristãos de igrejas portas largas. Observe que a quantidade dos que se perdem em igrejas sem o verdadeiro ensino é maior. Eu fiquei assustado com a grande quantidade de almas que se perdem dessas igrejas falsas. São milhões e milhões de almas perdidas. Não se compara com as almas que se perdem em igrejas que ensinam a verdade. O número de pessoas que se perdem em igrejas de doutrinas é pouco. Apenas aqueles que não querem mesmo viver o evangelho, porque a palavra de Deus é pregada para eles ouvirem. Não há desculpas porque não ouviram a verdade. As igrejas sem a doutrina de Deus mandam todas as almas ao inferno, e são milhões delas. Eu vi uma multidão de pessoas no inferno e uma grande placa escrita: não serão tomados por inocentes por conhecerem a realidade espiritual. Perguntei ao anjo o que aquilo significava. O anjo disse: todos esses que estão apenas nessa parte do inferno já ouviram testemunhos de arrebatamentos de espírito. Uma parte creu, mas não procuraram se aproximar de Deus, e a morte os tragou. Já a maioria é incrédula, e duvidaram das experiências. O anjo me mostrou outra multidão de pessoas que tinham ouvido o testemunho de arrebatamento do pastor Kenzo, e mesmo assim não se converteram. Eu vi pessoas no inferno por blasfemarem do espírito que usava o pastor Kenzo. Elas diziam que ele estava operando milagres através dos demônios, portanto ofenderam o Espírito de Deus que atuava sobre ele. O anjo disse: os testemunhos não estão sendo suficiente para salvar as almas. Os demônios estão colocando sementes de incredulidade para que não creiam, e assim a semente semeada é tirada de suas vidas. Eu vi no inferno uma legião de demônios de couraças. Esses demônios são os da guerra espiritual, cuja função é fazer guerra às igrejas. E do inferno, eu vi uma igreja que desafiava esses demônios. Essa congregação inteira que os desafiavam, espiritualmente estavam sem as armaduras de Deus para o combate. O anjo me mostrou eles nus, e sem vestes. Dava para ver as suas vergonhas, e não tinham nenhuma condição espiritual para um confronto contra aquelas criaturas. O anjo me mostrou 3 igrejas que estão puras em minha cidade. Os demônios estavam ao redor dessas igrejas querendo destruir o seu evangelho. Depois eu vi uma pequena igreja, e 3 demônios queriam entrar dentro, mas não conseguiam por não acharem uma legalidade. Um desses demônios era o da prosperidade, e o outro era o da vaidade juntamente com o terceiro que era o da frieza espiritual. Esses demônios não conseguiram se infiltrar dentro daquela pequena igreja. O anjo disse: sabe quem é o pastor dessa igreja? Eu respondi: não sei quem é. O anjo disse: essa igreja é do pastor Robert que está contendo a entrada desses demônios do ministério através da pureza da palavra defendendo o evangelho santo. Se ele permitir que um desses 3 demônios entrem, o seu ministério irá ser destruído. Satanás enviou um pregador famoso para sua igreja. Ele estava acompanhado do demônio da frieza espiritual. Esse pregador disse: a minha fama arrastará uma grande multidão de pessoas à sua igreja, e o seu ministério irá prosperar. Qualquer pastor que gosta da quantidade de pessoas aceitaria essa proposta, mas o pastor Robert se recusou. Satanás enviou um cristão rico e adepto da teologia da prosperidade. Ao lado dele estava um demônio da prosperidade. Esse cristão rico prometeu dar o seu dízimo milionário e pagar todas as despesas de alimentação, passagem de avião para ele fazer a missão em todos os lugares. Qualquer pastor ambicioso aceitaria a proposta, mas Robert não aceitou a oferta. Satanás enviou um pastor muito conceituado a Robert. Esse homem era bem falado como o homem de Deus e das curas. Ele dava dinheiro às pessoas, não pedia nenhuma oferta, fazendo as pessoas acreditarem que ele não era um dos pastores da prosperidade. Porém esse homem não podia pedir dinheiro, já que Satanás lhe deu tudo no pacto. Ele é inimigo da santidade do corpo, e tinha prazer de ver as mulheres da sua igreja mostrando seus corpos para ele cobiçar. Esse homem estava acompanhado por um demônio da vaidade. Ele queria pregar na igreja de Robert para convencer as pessoas a não seguirem a doutrina da santificação. Robert não aceitou o seu convite, e o plano de Satanás caiu por terra. Satanás enviou vários cristãos para congregarem na igreja, pessoas que estavam dispostas a fazerem a obra. Robert percebeu a investida de Satanás e não aceitou aqueles membros. Aqueles membros estavam cheios de venenos da falsa doutrina querendo congregar com ele,
e tentariam corromper as ovelhas quando o pastor fosse viajar em suas missões. Eu vi como aqueles cristãos estavam possuídos e disfarçados de ovelhas para destruírem o ministério de Robert. Nesse momento o pastor estava em uma guerra espiritual, e fiquei muito admirado no grande homem de Deus que se tornou. A igreja que o seu pai deixou se aproveitou da sua ausência para espalharem boatos que ele tinha se desviado. Ele já estava morando em outro país quando Satanás usou as bocas dos cristãos para difamarem esse servo de Deus. O anjo subiu comigo até ao céu e me mostrou o livro da vida, e o nome do pastor Robert estava escrito naquele livro em outra língua. Era o novo nome dele que está sendo reservado quando chegar. Eu perguntei ao anjo: cadê o meu nome? O anjo disse: foi apagado desse livro no dia em que você se afastou do caminho da vida. Eu implorei ao anjo para não deixar o meu nome apagado, pois eu havia se reconciliado. O anjo disse: tu te reconciliaste, mas não se arrependeu. As suas palavras foram da boca para fora, e não vieram de um coração sincero. Volte a colocar as suas mãos no arado. O anjo me tirou daquele lugar trazendo minha alma para o meu corpo. Quando voltei ao meu corpo senti uma mão entrando no meu peito arrancando um grande espinho. Eu vi isso saindo de dentro do meu peito, e uma mão branca me curando. Quando olhei para cima da minha cama, percebi que era o mesmo anjo que esteve comigo no inferno. Ele disse: foste atingido por um dardo maligno de enfermidade. Estava fraco espiritualmente quando fui atingido. Foi isso que causou a minha morte. Mas agora estou livre. O anjo desapareceu e eu fui dormir. Eu fiquei preocupado com a igreja que o pastor Kenzo deixou com a sua morte. A igreja dele perdeu a comunhão com a verdade. Os líderes que ficaram não conseguiram manter os mesmos ensinamentos. Não adianta fazer parte de uma igreja de doutrina se você não vive a santidade que é pregada. Irá para o inferno de qualquer jeito, porque Deus não quer membros, mas praticantes da verdade. Eu comecei a orar, e a comunhão foi ficando mais forte com Deus. O Senhor me mostrou um grupo de pessoas de vestes brancas e as suas faces brilhavam. Eu não vi o Senhor Jesus na visão, mas ouvi a sua voz. Ele só estava mostrando as visões para mim. Perguntei ao Senhor quem eram essas pessoas de branco. O Senhor disse: esses são os profetas que não se dobraram a Baal. Eles foram preparados para a guerra espiritual. Pessoas que ao ouvirem os testemunhos de arrebatamento mudaram de vida. Muitos desses não conheceram as pessoas que foram arrebatadas, mas onde os seus testemunhos chegaram, alcançou vidas que foram transformadas. Esses são os frutos que irei levantar com grande autoridade espiritual na terra. Olha a quantidade de homens e mulheres valentes que estão se preparando para a batalha espiritual. Eu estava preocupado com a corrupção que entrou na igreja do pastor Kenzo depois de sua morte. O Senhor disse: não se preocupe com a igreja que o meu escolhido deixou na terra. Lá ainda tem os meus remanescentes, que mesmo sem ouvir mais a minha verdade guardam a santa doutrina em seus corações. Irei tirar muito dos meus daquela igreja, e farei deles pastores e missionários de novas igrejas. Não se preocupe, eu estou no controle da vida deles. Se preocupe com seu ministério que irei levantar com urgência. Será um pastor de uma nova igreja que surgirá. Se prepare que em breve irá apacentar um rebanho. Ao receber essa revelação eu fiquei animado. Quando Elias foi para o céu, Deus levantou Eliseu. A Bíblia sempre mostra claramente sobre os profetas que morreram e outros foram levantados. A obra de Deus não pode parar. E você que está orando pode ser o próximo profeta a ser levantado por Deus. O Senhor disse: enviarei os meus servos para muitas Babilônias onde o pecado reina. Tu confrontarás os demônios que dominam essas cidades. Combaterá o pecado e libertará os meus escolhidos que estão sofrendo nas mãos de Satanás nesses lugares. Na visão, o Senhor Jesus colocou um anel de autoridade sobre o meu dedo. Jesus disse: tu irás liderar um povo que irei colocar em suas mãos para prepará-los ao meu encontro. Jesus me mostrou um sacerdote com vestido sacerdotal bem antigo, no tempo de Moisés. Perguntei ao Senhor o que isso significava. O Senhor disse: não entendeste a visão. Quero o meu povo com vestes santas durante 24 horas por dia, porque não sabeis o dia que irei recolher as suas almas. Assim como os sacerdotes vestiam as suas vestes santas para entrarem no tabernáculo, eu quero que o meu povo venha com vestes santas para a minha casa. Não quero que venham com roupas sensuais me adorar. Quantos têm cometido pecados com os olhos da cobiça por causa dessas vestes profanas? Os corpos santos são corrompidos com essas vestes sensuais, e a minha casa é profanada com o pecado de nudez. Essas mulheres têm sido pedras de tropeço, e causam desejos carnais criando malícias nos corações. O Senhor disse: dentro dos lares dos meus servos tem coisas abomináveis. O Senhor me mostrou CDs, TVs,
quadros e pôsteres de cantores que não são cristãos. Outros tinham a imagem de cantores gospel estampadas na camisa. As servas de Deus guardavam roupas do mundo como shorts, mini blusas e calças apertadas. Também vi produtos da sexy shop dentro dos guarda-roupas. Jesus disse: diga para eles tirarem tudo aquilo que atrai o pecado, e jogue fora essas abominações que estão dentro dos seus lares trazendo maldições em suas casas. Povo de Deus, Jesus por acaso se pintava e andava de brinco. Ele disse: seja santo assim como eu sou santo. O Senhor me revelou sobre os casamentos errados de cristãos com os ímpios. Esses que não servem a Deus estão prejudicando o povo que serve. Esses arrastam os servos de Deus para as trevas. O Senhor me revelou dizendo: eles não têm paciência e se casam com os ímpios para saciarem os seus desejos da carne. Eles não oram e não esperam. E o resultado é o divórcio que contraria a Deus. O Senhor me mostrou uma mulher de vestido de noiva. Essa mulher caminhava por uma estrada e havia muitas barreiras em seu caminho. E detrás dessa grande barreira de pedra, havia um lobo negro escondido para devorá-la. Aquela mulher não passava pelo caminho de pedras e dava uma grande volta. Aquela mulher sabia que o lobo esperava escondido para atacá-la. Na revelação, o Senhor me disse que a igreja tem que ser vigilante para não cair nas garras de Satanás. O Senhor Jesus Cristo me mostrou uma guerra espiritual das legiões terrenas contra um grupo de pessoas de branco. As vestes daquelas pessoas de branco incomodavam os demônios. Não eram as legiões dos ares que estavam atacando. Dessa vez, eram as legiões da terra que matam, roubam e destroem. Esses grupos de cristãos caminhavam em direção a uma cidade muito linda. Os demônios tentaram impedir que a igreja chegasse no seu lugar de destino. Eles formavam uma grande barreira no caminho dos santos para não continuarem avançando. Os grupos de cristãos começaram a falar versículos da palavra de Deus, e das suas bocas saíam espadas e feriam aqueles demônios. Eles foram obrigados a deixarem aquele povo a seguirem o caminho para aquela cidade linda. Mas nesse grupo havia um rapaz com as suas vestes sujas. Esse rapaz foi agarrado pelos demônios. O demônio disse: tu não vai entrar naquela cidade. O rei não aceitará você com essa roupa do modo que está. O rapaz disse: nós vencemos vocês nessa guerra. Temos o direito de entrar na cidade do rei. Os demônios disseram: eles venceram a nossa legião pela palavra que saía das suas bocas, menos você por não estar capacitado. Eles venceram por trocarem as suas vestes, tirando as sujas e vestindo as limpas. Eles obedeceram às exigências do rei. Você não seguiu as leis do reino. Você não trocou as suas vestes e não obedeceu às normas, quebrando a ordem. As suas vestes são impróprias para entrar naquela cidade e fazer parte do banquete do rei. Os servos do rei não vão deixar entrar no palácio. Você não trocou as suas vestes do mundo e não vai entrar. O rei deixou você em nossas mãos. Eu vi quando o rapaz chorou por não conseguir entrar na cidade do rei, ficando fora da festa. Jesus me revelou a visão dizendo que muitos ficarão de fora quando ele voltar. O Senhor me mostrou os mártires que estão sendo mortos em países muçulmanos. Jesus me disse: os demônios estão querendo paralisar a obra usando esses homens que odeiam a minha palavra. Mas o sangue desses irmãos não foram derramados em vão. As suas mortes não foram as suas derrotas. Eles estão no céu. Os lugares onde os seus sangues foram derramados fizeram a terra brotar uma árvore que cresceu ali e frutificou. As sementes que esses homens depositaram foram regadas pelos seus sangues. O principado daquele lugar caiu, pois o evangelho entrou ali, e o príncipe das trevas que comandava aquele lugar enfraqueceu. As legiões de demônios que eu vi naquele lugar tentaram colocar barreiras para impedir que o evangelho entrasse ali. Eles usaram aqueles homens sanguinários que tiraram as vidas dos servos de Deus. Eles morreram, mas a palavra que saiu de suas bocas ficou ali. A palavra de Deus não pode morrer, pois é eterna e garante a vida. O Senhor me mostrou mais mártires que ainda serão mortos ainda. O Senhor me disse que o vento provará onde estão edificados os alicerces, se é na rocha ou na areia, se estão edificados na verdade ou na falsa doutrina. Povo de Deus, aonde vocês têm alicerçado as suas raízes, edificaram-se no evangelho do dinheiro e não aceitam as provas do deserto com a sua secura. O vento provará que esses não são de Jesus, revelando as suas fragilidades e aberturas. O Senhor me mostrou muitas casas construídas, e um furacão muito forte passava pelas casas e arrancava os seus alicerces, destruindo tudo, e arrastando as paredes. Algumas casas resistiram ao vento e continuaram no mesmo lugar. O avivamento acontecerá em um pequeno grupo de fiéis remanescentes. Eles passarão pela fornalha e irão chorar, mas depois serão avivados. Quero trazer uma exortação ao povo de Deus. As legiões dos ares são terríveis, e fazem cair o fogo estranho do céu para a terra.
Eu não cometo a blasfêmia porque tenho o dom de discernir os espíritos. Aquele que não tem esse dom pode cair na blasfêmia se Jesus não revelar para ele. Outro meio de discernir os espíritos é através da vida ou dos ensinamentos dos falsos profetas. A boca fala o que está cheio no coração. A árvore é conhecida pelos frutos. Esses homens se apropriam das ofertas de Deus segundo as suas ambições. O Senhor me mostrou 3 homens avarentos. Esses 3 homens foram chamados para comparecerem diante da presença do rei. Ao entrarem em uma sala, ficaram em pé diante do rei. O rei abriu um rolo escrito, e julgou aqueles 3 homens. Outro rapaz chegou depois para ser julgado. O rei se aborreceu com os 3 homens e mandou os cavaleiros da corte os levarem para a guilhotina. Os 3 homens tiveram as suas cabeças decepadas do corpo. Esse rapaz que havia chegado para o julgamento era eu. Fiquei com medo de ser condenado pela morte. O rei olhou para mim e me deu uma taça de vinho. O cavaleiro disse: o rei achou graça em ti, agradaste aos olhos do Senhor. Nessa visão da taça de vinho, eu entendi que são as bodas do cordeiro. Eu fui livre da condenação nessa visão. Mas os 3 falsos profetas foram rejeitados pelo rei. Depois que o Senhor me mostrou essas coisas, ele disse: enquanto o povo de hoje estão aplaudindo os ministérios dos falsos profetas, financiando o sistema religioso podre e corrupto, os meus servos estão sofrendo na minha obra. Se esses impérios religiosos estão de pé, a culpa é dos povos que financiam essas igrejas. Os falsos profetas constroem os seus paraísos na terra com as ofertas e os dízimos, enquanto os que contribuem passam necessidades. Muitos cristãos pagam ingressos caros para verem essas celebridades evangélicas. As suas doutrinas de demônios têm entrado até nas igrejas santas que guardam a palavra. Eles têm corrompido o mundo. O Senhor disse: irei tirar os meus de dentro do sistema falso desses pastores que pregaram em suas igrejas contrariando os meus ensinamentos. Jesus me disse que por causa desses homens até as igrejas santas estão se corrompendo aos poucos. O Senhor me mostrou na visão os demônios jogando um pó negro nos olhos de todos os pastores e membros. Esses homens, ao serem cigados, começaram a acreditar nas pregações dos falsos profetas. Os pastores que outrora serviam a Deus começaram a crer nas pregações mentirosas. O entendimento dos pastores foi cegado através daquele pó negro. Aquilo que eles acreditavam em ser verdade deixaram de acreditar. Aquilo que era doutrina e santidade passou a ser religiosidade. Eles começaram a menosprezar a palavra de conserto e de renunciar ao mundo, fazendo pouco caso do pecado. Nessa visão, apareceram 2 cristãos que tentaram abrir os olhos desses pastores que caíram. Esses pastores que outrora defendiam a sã doutrina, agora não queriam mais acreditar na palavra, e ainda zombavam do ensino da santificação. Esses pastores diziam: esses ensinamentos eram pregados antigamente, o tempo agora é outro. Essa é uma nova geração, e estamos em tempo modernos. As doutrinas inovaram e se adaptaram a essa geração. Os 2 cristãos que tentaram alertá-los sobre o perigo ficaram tristes. Era o Espírito Santo que estava triste dentro deles. Quando os 2 cristãos se retiraram da presença desses pastores, Jesus me disse: não adianta, suas mentes foram tomadas pelo engano, estão cegos e precisam ser curados de suas cegueiras. O Senhor me revelou o seu juízo: a idolatria pelo dinheiro, pela casa, apartamento, carros ou quaisquer propriedades serão um grande obstáculo à salvação. A igreja que adora o materialismo está condenada à destruição. São muitos os infiéis que estão dentro da igreja. Na visão, uma espada descia dos céus contra esses homens. O Senhor me disse que por causa dos corações que estão no dinheiro e nas coisas materiais, haverá um aumento de terremotos para destruir os deuses materiais que muitas pessoas se apegam. A igreja que está em pecado e não quer se converter, cairá nas garras de Satanás, e os escolhidos fugirão desses templos e se reunirão para adorar a Deus em outros lugares. O Senhor me disse que vai mandar terremotos, tsunamis e furacões por causa dos falsos profetas. As suas iniquidades já chegaram até a Deus. Muitos inocentes morrerão por causa das catástrofes físicas. E isso vai acontecer por causa dos falsos profetas. Deus vai limpar as igrejas que antes lhe obedeciam e agora não obedecem, e estão cheias de falsos profetas nos púlpitos. O Senhor me mostrou em visão os terremotos e tsunamis matando muitos falsos profetas junto com milhões de inocentes. As casas e apartamentos dos falsos profetas eram destruídas pelos terremotos. Eles foram condenados por causa das suas corrupções. Deus passará o seu dedo nos 4 cantos do mundo. Cada país sofrerá as consequências por causa do pecado. Terremotos, doenças, fome e morte se multiplicarão para assolar o mundo.
o Senhor me revelou que já está preparando a sua noiva, e as últimas bênçãos vão ser derramadas para os fiéis, enquanto o castigo cairá na vida dos rebeldes. O Senhor me mostrou uma mão gigante medindo o globo terrestre com um cordel. Uma nova construção terá, novo céu e nova terra existirão, mas o planeta será destruído. O dia do julgamento dos juízes, advogados, políticos e dos falsos profetas chegará por eles apoiarem a injustiça na terra. O Senhor me mostrou editoras de livros evangélicos. Essas editoras comercializavam a palavra de Deus, enriquecendo os donos das editoras. Eles vendem a palavra de Deus, e todo o dinheiro não servia para ajudar os necessitados. Os donos de editoras evangélicas ficavam a cada dia mais ricos. O Senhor me mostrou um monstro de várias cabeças que subia das profundezas da terra. Aquele monstro foi em direção à Itália e se assentou no trono do Vaticano. E depois aquela terrível criatura se transfigurou em um papa. Ele uniu todas as religiões através de uma nova lei ecumênica. A igreja que não aceitava e recusava esse acordo foi perseguida, pois o decreto dava poderes para o Vaticano. Depois dessa visão, o Senhor Jesus me mandou voltar ao meu corpo. Eu voltei à terra e estava na minha casa. Orei a Deus e disse: Senhor, o que significam essas visões do Vaticano? A igreja passará pela tribulação. O Senhor me respondeu: Filho, depois de tantas revelações a respeito da igreja ainda tem dúvidas. Eu falei tanto contigo e ainda não compreendeste. Depois dessa mensagem eu meditei na palavra de Deus. Jesus me disse que a igreja não subirá antes que os sinais se cumpram. Quero falar à igreja que os servos de Deus verão o anticristo. Esse vai ser o maior sinal da volta de Jesus, e muitos ao verem o anticristo vão se despertar nas orações, e o último avivamento virá sobre esses escolhidos que serão arrebatados. Depois dessas revelações, eu orei a Jesus dizendo se haveria um arrebatamento secreto. Jesus me mostrou uma visão de uma árvore de figueira verde. Ele disse: os frutos não estão maduros. Se eu vier buscar a igreja antes do tempo, não terei colheita. Muitos estarão desprevenidos e não se salvarão. Tenho que preparar o povo através dos sinais e das profecias dos finais dos tempos. Igreja de Deus, eu recebi essa revelação. Quando a igreja for arrebatada, não haverá segunda chance. Houve a segunda chance para as virgens loucas que não tinham o azeite. Houve a segunda chance depois do dilúvio, quando as portas da arca se fecharam. Não se abriram para mais ninguém. Se não haverá salvação depois do arrebatamento, então quem são os mártires? Os mártires que irão morrer não são as pessoas depois do arrebatamento. Eles morreram antes do arrebatamento. Quero deixar bem claro sobre o número 3. No jardim do Éden aparecem 3 criaturas: Adão, Eva e o diabo. Noé teve 3 filhos que povoaram a terra após o dilúvio. Abrão recebeu a visita de 3 anjos. José do Egito teve 3 sonhos. No Egito teve 3 dias de trevas. Daniel orava 3 vezes por dia. O templo de Salomão era dividido em 3 partes. O profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Mateus viu 3 pessoas no momento da transfiguração que eram Jesus, Moisés e Elias. Jesus ressuscitou os 3 dias após sua morte. 3 foram os 6 magos que trouxeram presentes a Jesus quando ele nasceu. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Apocalipse fala de 3 espíritos imundos saindo da boca de 3 personagens que são o dragão, a besta e o falso profeta. A cidade santa tem 3 portas de cada lado. O ser humano tem corpo, alma e espírito. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, que é nosso corpo, está dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Só existem 3 tempos espirituais na Terra. O período patriarca, que foi o primeiro, Deus Pai se manifesta ao homem. O segundo período veio a lei, e o terceiro período é a graça. Jesus sobe ao céu e o Espírito Santo desce para capacitar a igreja. E depois desse terceiro e último período não haverá outro igual, como muitos dizem, que depois do arrebatamento haverá outro. Se Deus Pai agiu no primeiro período, Deus Filho agiu no segundo período, e Deus Espírito Santo está agindo no terceiro período, que é esse. Se tiver o quarto período, que é depois do arrebatamento, quem agirá dessa vez? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Cada uma das pessoas, tanto o Pai, quanto o Filho e o Espírito Santo, trabalharam em cada período de tempo. E se tiver o quarto período, um dos 3 terá que trabalhar mais do que o outro. Eu digo que não haverá o quarto período. O que eles ensinam hoje é que haverá um arrebatamento secreto antes da consumação da graça, e que o Espírito Santo será tirado da terra, e muitos morrerão por não negarem a Jesus. Isso não existe, é um absurdo. Se o Espírito Santo for tirado da terra, não haverá salvação. Se é ele quem convence do pecado e do juízo, quem convencerá o povo se ele não ficar na terra?
Apesar do Espírito Santo estar na terra, o povo não abre o coração para ele entrar e continuam endurecendo os seus corações. Imagine se o Consolador for tirado da terra, como ficarão os corações duros. Igreja de Cristo, não haverá o quarto período da graça depois do arrebatamento. A graça é o terceiro período e o último tempo de todos, e se a porta se fechar não vai mais abrir. A maioria das igrejas não aceitam isso, e estão apegadas com as tradições de suas igrejas. O apóstolo Paulo também se apegou aos ensinamentos religiosos da sua época de judaísmo, até que ele teve um encontro com Jesus e as escamas dos seus olhos caíram. Igreja de Deus, a letra mata e não deixa enxergar a realidade espiritual das coisas. A igreja passará pela grande tribulação, mas isso não é motivo de desanimar. Jesus pode lhe chamar hoje, amanhã, na outra semana ou um mês que vem, e temos que estar preparados para quando ele pedir a nossa alma. Depois do meu arrebatamento, o Senhor me deu o dom de discernimento espiritual. Eu consigo perceber através da percepção espiritual. Quando um pregador foi pregar na igreja onde estou congregando, eu não me sentia bem. Não tenho o dom de visão igual ao pastor Robert, mas tenho o dom de discernimento. Eu orei a Deus para ter esse dom. Eu disse: Deus, eu quero discernir o que é da sua parte e aquilo que é do diabo. Quando for da parte do Senhor, eu quero sentir alegria e um bem-estar toda vez que tiver uma manifestação espiritual na igreja. Quando tiver um falso avivamento, eu quero sentir tristeza e um mal-estar. O meu dom de discernimento é através da sensibilidade espiritual. Toda vez que eu me aproximo perto de uma pessoa, eu tenho uma sensibilidade que me dá o discernimento do Espírito que está atuando na vida da pessoa. Eu tenho expulsado demônios de crentes que se dizem serem usados pelo Espírito Santo. A minha sensibilidade me faz sentir mal perto das pessoas endemoniadas. Quando é um homem de Deus, a minha sensibilidade funciona como um termômetro que me avisa. Esse é o dom de discernir que me foi dado. O dom de sentir se o espírito é negativo ou positivo. Eu tenho o discernimento de sentir os espíritos se é anjo ou demônio. Eu tenho essa percepção espiritual. E quando a unção sai do corpo da pessoa, eu consigo perceber se é de Deus ou do diabo. Ainda não abri o meu ministério. Aguardo a promessa de Deus. Que Deus abençoe a igreja que está ouvindo esse testemunho. Amém.